Olá, nobres amigos. Eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II, Lucas Docas. E nesse vídeo aqui, que novamente não estou no mais habitual dos meus cenários, embora já tenha se tornado habitual esse cenário aqui do meu sofá ao lado da lareira. Bom, nesse vídeo aqui, que é meio fora do tema, falarei para vocês sobre um assunto um tanto quanto tabu também, nem o separatismo foi da outra vez. Só que dessa vez eu falarei sobre formalidade e informalidade. E o que é necessário entender desse tema, e como compreender esse tema pode te ajudar em alguma coisa. Então, o que significa formalidade, nobres amigos? Esse é o termo utilizado para designar aquilo que está nos conformes, ou aquilo que está conforme alguma regra, vamos dizer assim. Isso é a formalidade. Por exemplo, existe a ABNT, que é a Associação Brasileira Normativa de Trabalhos. É o órgão que regula as regras para trabalhos acadêmicos e até para outros tipos de trabalho também. Então, se você segue a ABNT para fazer um trabalho, você está dentro das formalidades da ABNT. Agora, uma coisa que as pessoas confundem muito sobre formalidade é que o fato de você não estar na formalidade não significa que você esteja fazendo uma coisa ilícita ou uma coisa errada. Significa meramente que não está conforme as regras. Mas não necessariamente implica em alguma penalidade, em alguma coisa assim. Significa apenas que você não está seguindo conforme a regra, o não estar na formalidade. E por que isso é importante para trazer aqui no canal, Docas? Primeiro porque eu acredito que vocês devam saber. Olha, a palavra eu acho já remete muito à informalidade mesmo. Mas sim, este canal é uma coisa extremamente informal. Tudo bem, eu tenho algumas referências, tenho, é verdade. Porém eu não faço isso por algum motivo acadêmico, algum motivo historiográfico real assim, a não ser meu próprio gosto por coisas medievais em si. E pelo interesse de vocês no assunto também. E até por ser uma coisa informal, acho que vocês já perceberam também que em muitos vídeos eu não ponho fonte aqui. Talvez se vocês pesquisarem na internet, no Google, vocês até vão encontrar a fonte que eu utilizei. Mas eu não cito a fonte bonitinha. Alguns vídeos eu cito, mas eu cito de forma meio largada, meio jogada, às vezes só falo o nome, em outros eu só ponho na descrição, em outros eu só tiro um print da fonte em si. E isso não é uma coisa errada em si, por si só. Porque, como eu disse, desde o começo, esse canal não foi feito com intenções formais. Com a intenção de seguir as formalidades da academia, das ciências humanas de história, ou sequer as normas da BNT, por exemplo. O que significa que sim, eu faço isso como um grande hobby, talvez um hobby para um público cativo como vocês, que gostam do assunto, que talvez até em algum momento possa ser um pouco mais que um hobby, mas eu não me trato como um historiador profissional, e eu não ajo como um historiador profissional. E por isso que esse canal é uma informalidade. O que significa que se vocês me utilizarem como fonte de referência para o MEC, por exemplo, para, sei lá, alguma prova relacionada ao Ministério da Educação, é possível que vocês acabem não recebendo uma boa avaliação dele, por eles não me considerarem uma fonte oficial, por exemplo. Agora, o fato de eu agir de forma informal perante esses vários conceitos de formalidade, não quer dizer que o que eu fale aqui seja besteira ou esteja errado. Quer dizer apenas que a forma como eu faço não é aprovada por essas regras de formalidade. Apenas isso. E sim, vocês podem até argumentar, mas seria muito fácil eu mentir, falar bobagem para vocês aqui, porque eu não sigo regras tão específicas, porque eu não cito fontes o tempo todo, porque eu não tenho uma organização tão boa das fontes e referências que eu utilizo. Olha, eu vou falar uma verdade aqui também. Se eu quisesse realmente falar besteira para vocês, eu falava. Mas o que eu ganharia com isso? Exatamente. Ainda mais num mundo que nem o de hoje, onde você consegue pesquisar tudo na internet. E lembrando, eu ainda faço de propósito algumas coisas para provocar mesmo, tipo, não que eu faça como em verdade, mas eu ainda gosto de pegar referências secundárias ou referências não tão principais e não tão fáceis de achar, muitas vezes para provocar mesmo, porque aí vai todo mundo usar a referência principal como critério e falar que, você está falando bobagem, não sei o quê. Eu ainda me esforço nisso, olha. Mas sim, o que eu quero dizer é que meu trabalho aqui é uma grande informalidade, de certa forma, porque eu não estou seguindo regras específicas. Embora eu esteja tentando fazer um conteúdo legal para agradar vocês. Agora, esse assunto da formalidade e informalidade vai muito além disso. A gente pode usar para tratar de referências externas, para falar sobre assuntos que nem nobreza e títulos nobílicos, ou falar sobre, sei lá, o nacionalismo, ou o micronacionalismo, ou o separatismo. Todos são assuntos que a questão do que é informal ou formal é muito útil de se entender. Até porque, como eu expliquei lá no comecinho do vídeo, o fato de você fazer uma coisa que não está dentro da formalidade não significa que seja ilegal. Por exemplo, eu uso esse critériozinho aqui porque eu acho que é muito bacana, até pela resposta que o professor
Evandro me deu no vídeo dele sobre nobreza. Segundo ele, o fato de alguém brincar de fazer títulos de nobreza na própria casa, mesmo sem vínculo nenhum com alguma coisa assim, não é um crime. Crime seria se a pessoa tentasse vendê-lo. E mais do que isso, tentasse vendê-lo como se passasse por um título oficial. Isso seria um crime. Isso seria ilegal, entendeu? Porque você estaria incorrendo em fraude. Agora, o fato de você... Vamos supor assim, vamos pensar assim, como se eu não tivesse vínculo nenhum com a família real, assim. Como se eu não fosse realmente descendente de uma família real, não fosse um primogênito de uma linhagem real exilada, como se eu fosse meramente o Docas, que era assim que eu me via antes de descobrir tudo isso. Se eu, sendo meramente o Lucas Docas, criasse um título de nobreza do Projeto Feudo, me assumisse rei do Projeto Feudo e criasse um título de nobreza do Projeto Feudo e desse esse título pra alguém, esse título não seria ilegal, porque tecnicamente não há crime em uma pessoa comum inventar um pedaço de papel e transferir a outra pessoa. O único crime haveria é que se esse Lucas Docas, por exemplo, vendesse esse título como se fosse um título da realeza de não sei onde, porque aí ele ia estar incorrendo em fraude, porque esse título não seria da realeza de não sei onde. Não porque o título não existiria, não porque a outra pessoa não poderia receber o título, mas porque esse título não seria o que a pessoa acha que está comprando, e isso incorreria em fraude. Mas qualquer outra coisa além disso seria uma mera informalidade, porque ele seria rei de um reino informal. Ele ia estar criando um título informal dentro de um reino informal. Então, esse é um conceito muito importante para passar para vocês. E vocês podem ver que toda entrevista, das duas últimas entrevistas, em toda entrevista que eu tiver que falar com alguém sobre um tema que envolve essa questão da formalidade e informalidade, eu vou perguntar também. Por exemplo, eu perguntei várias coisas para o professor Evandro se isso é uma coisa ilegal ou meramente informal. Ele preferiu não utilizar esses termos, mas de certa forma deixou claro a mera informalidade em muitos assuntos, e não ilegalidade. Ou com o Matheus lá do Reino de Selena, na primeira entrevista. Eu também perguntei pra ele em algum momento sobre informalidade ou ilegalidade, coisa assim. Novamente, ele preferiu não utilizar esse termo. Agora, por que esses dois preferiram não utilizar esse termo e até outras pessoas que possivelmente pudessem aparecer em entrevistas minhas, falando de assuntos que eu chegasse a perguntar sobre isso, também provavelmente preferiria se evitar esse tema, esses termos assim, vamos dizer. E o motivo é o seguinte: eu gosto de me referir à informalidade em relação a instituições que ditam regras e que podem vir a te causar problemas se você não as seguir. Então, para mim, o que eu considero formalidade, por exemplo, leis ou regras do Estado brasileiro, ou alguma entidade estatal aí, por exemplo, leis ou regras de entidades que possam regular a minha atividade ou o que eu faço, ou que possam implicar que o uso da minha atividade possa causar problemas a alguém. Então, isso eu considero como formal e informal. E eu gosto de deixar claro essas formalidades ou informalidades até, porque eu não quero que ninguém se prejudique por minha causa, primeira coisa. Mas o que pode acontecer de verdade, e isso eu acho que até é um motivo dos dois não terem gostado do termo informalidade ali nas citações que eu fiz pra eles, e terem preferido utilizar outros termos, porque, por exemplo, vamos imaginar, quando eu falei de informalidade com o Matheus do Reino de Selena, talvez o reino dele seja um reino informal perante o Estado brasileiro, perante a ONU, perante alguma organização que tenha um impacto maior. Mas como o rei do próprio reino, e levando o próprio reino realmente a sério e não como uma mera diversão ou hobby, ele jamais poderia admitir publicamente a informalidade. Porém, ao mesmo tempo, ele jamais poderia admitir a formalidade porque causaria um conflito de interesses com o Estado brasileiro, por exemplo. Então, é meio compreensível a decisão dele. Então, muitas das referências que essas pessoas que eu trago aqui utilizam, e muitas outras que possam vir aqui, provavelmente vão vir a utilizar, é evitar falar sobre formalidade e informalidade. Embora eu tenha esse compromisso com vocês, eu não quero prejudicar ninguém, e por isso eu cito formalidades e informalidades com base naquilo que pode prejudicar alguém. Estou muito mais preocupado com não causar prejuízo a vocês, sejam eles de natureza de conhecimento, de natureza de referência, ou até não causar uma treta com o Estado brasileiro, por exemplo, ou com alguma entidade, sei lá, alguma entidade acadêmica que faz um estudo sério da história. Então, eu gosto muito de usar essas referências, porque eu acho que, no fundo, elas podem ser uma proteção para nós. Porém, eu sei que quem está comprometido com alguma causa, provavelmente vai evitar esse tipo de referência. E bom, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido, que eu tenha ajudado alguém aqui com essa reflexão, pequena reflexãozinha. Obrigado e até a próxima!